Olá, amadinhos! Estamos de volta para a nossa aula de revisão, a nossa aula 4.2, que vai falar sobre como a língua portuguesa surgiu, beleza? Você sabe que a nossa língua portuguesa, né? Por que nós falamos a língua portuguesa? Porque nós fomos colonizados pelos portugueses, amadinho. Será que é somente o nosso país que fala a língua portuguesa? E aí? De olho na tela, fique ligado que começando a nossa aula de revisão. Como a língua portuguesa surgiu? Aula 4.2. Aqui são os 9 países, né? No caso aqui eu só tenho 8 bandeiras, mas são 9 países que falam a língua portuguesa. Ó, a língua portuguesa é usada em Moçambique, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde, Macau, Timor-Leste. Apresenta algumas diferenças à usada no Brasil, mas todos são países lusófonos, porque falam a língua portuguesa. Internacionalmente, o português é reconhecido como uma língua que possui 2 variedades escritas: o português europeu e africano. Preste atenção, amado, né? É variedade usada por número maior de países. E o português do Brasil é usada por número maior de quê? De falante. Então, vocês fiquem ligados aí, ó, que o português europeu e o africano é a variedade usada por número maior de países, mas o português do Brasil é usado por um número maior de falantes. A evolução da língua portuguesa tem a primeira fase, que é a pró-histórica, né? Período anterior ao século XII, com base em escritores em latim bárbaro, modalidade usada apenas em documentos em latim tabeliônico. A fase 2 é o português arcaico, do século XII ao século XVI. Do século XII ao século XIV, os textos em galego-português. Do século XIV ao XVI, com a separação entre o galego e o português. E a terceira fase? Fase do português moderno, século XVI. A língua se uniformiza, adquirindo o modo do português atual. Literatura portuguesa Camões, né? O que tem aqui? Papel fundamental nesse processo de uniformização. Em 1536, Fernão de Oliveira publicou a primeira gramática de língua portuguesa. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Os países lusófonos assinaram em 12 de outubro de 1990 o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Qual era o objetivo? Qual foi o objetivo? Foi a unificação das regras gramaticais para os países que adotam o idioma. A implantação foi gradativa. Para o Brasil e Portugal terminou de dezembro de 2015, mas países como Cabo Verde teve até 2019 para completar a implantação. Então, aqui você pode perceber, né, essa questão do novo acordo. Assim, a gente encerra a nossa revisão. Daqui a pouco a gente volta com exercício. Vai! Olá, amadinhos! Preparados para os nossos exercícios? É isso aí! Olha só, então chegou o momento, aquele momento que você está aguardando. Que momento é esse? É o Tirando Dúvidas, né? Com as atividades. De olho na tela. Aqui tem Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Olha o primeiro exercício que tem aqui o seguinte, ó.
Olha o comando da questão, meus queridos. A língua portuguesa é um idioma que sofreu fortes influências de outros países para transformar no português atual. A língua portuguesa originou-se do letra A, espanhol, B, francês, C, inglês, D, latim ou E, grego. E aí, vocês aí, presta atenção. Presta atenção. A língua portuguesa originou-se do... Você vai ter que escolher. Lembra lá da aula? Tá lembrado, né, amadinho? Não vão me decepcionar. Vamos lá, a resposta? É claro, amado. Olha só. Do latim. Lá no início a gente falou. A gente começou até com o poema, a última, Flor do Lácio, né? Não quer dizer que ela foi a última língua, né, derivada do latim, belezinha? Mas a língua portuguesa originou-se do latim, tá bom? Vamos para a segunda questão. Qual desses, né, não é um país lusófono? Aí você vai perguntar, professor, o que é país lusófono? A gente já falou aqui, né? País que fala a língua portuguesa. Beleza? Então, vamos lá. Angola? B, Timor-Leste? C, Andorra? D, Guiné-Bissau? E, Brasil? Não precisa pensar muito, que aqui já foi apresentado os 9 países, né? Aí você vai fazendo aquela eliminação. Você sabe que Guiné-Bissau fala a língua portuguesa, é um país lusófono. Brasil é um país lusófono. Timor-Leste também e Angola também. Qual que não encaixa? Você vai fazendo por eliminação, então ficou a letra C. A letra C que é Andorra. Muito bem, vamos continuar a nossa atividade fazendo correção. Aqui já tem um texto maior. Presta atenção no enunciado, amado. Uma das afirmativas feitas a respeito da formação e difusão da língua portuguesa, bem como da incorporação de palavras de origem indígena e africana ao seu vocabulário, não está correta. Presta atenção. Não está correta. Está em destaque aqui para você aquela que não está correta. Você vai ler com calma, amadinho. Letra A. A presença de palavras indígenas no português se deve aos jesuítas, que procuraram criar uma síntese entre o tupi e o nosso idioma. Letra B. A aquisição de palavras como giló e dendê se deu graças à presença da mão de obra africana em terras brasileiras. Letra C. Bauru e curumim são palavras dadas como de origem indígenas, se incorporaram ao português do Brasil. Letra D. Foi Portugal, entre os séculos XV e XVI, no ciclo das grandes navegações, que difundiu a língua portuguesa em várias partes do mundo. Letra E. A língua portuguesa é um dos resultados do latim, idioma que foi levado à Península Ibérica pelo Império Romano. E aí? Voltando lá no enunciado, qual é a alternativa que não está correta? A, B, C, D ou E? Aguardo a resposta de vocês e vamos à conferência. Quem respondeu a letra A, estão de parabéns. Amadinhos, vamos parar só um pouquinho aqui
Para eu tomar minha aguinha. Presta atenção. O que fala aí? A presença de palavras indígenas no português se deve aos jesuítas, que procuraram criar uma síntese entre o tupi e o nosso idioma. Então, você já sabe que essa daí não está correta. Belezinha? Vamos para a questão número 4, que já é um texto maiorzinho, caminho do português. O nome do inseto pirilampo, vagalume, tem uma interessante certidão de nascimento. De repente, no fim do século XVII, os poetas de Lisboa repararam que não podiam cantar um inseto luminoso, apenas de ele ser um manancial de metáforas, pois possuía o nome de indecoroso, que não podia ser usado em papéis sérios. É cagalume ou vagalume. Foi então que o dicionarista Rafael Bruteal inventou a nova palavra pirilampo, a partir do grego pir, significando fogo e lâmpadas, candeia. Tá bom? Lá quando eu falei do Rafael, pode ser Rafael Bruteau, não sei a pronúncia, se é francês ou não, mas eu li Bruteal, tá bom? Vamos lá. O texto descreve a mudança ocorrida na nomeação do inseto por questões de tabu linguístico. Esse tabu diz respeito a, preste atenção, letra A recuperação histórica do significado. B, a ampliação do sentido de uma palavra. C, produção imprópria de poetas portugueses. D, denominação científica com base em termos gregos. E, restrição ao uso de um vocábulo pouco aceito socialmente. E aí, amadinho, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? De olho na tela, olha só. Então, aí nós temos a letra E, que é a restrição ao uso de um vocábulo pouco aceito socialmente. Belezinha? E o que vai acontecer agora? O que será? Que momento é esse que todos estão aguardando? É o momento do Se Liga no Enem. São as questões trabalhadas, né? Com questões que já constaram em provas do Enem, de Enem passados, tá certo? De olho lá, isso daqui já é para você treinar. Quando chegar o Enem, não sentir aquela dificuldade. Belezinha? Vamos lá. O tradicional ornato para o cabelo, a tiara, o diadema, já foi uma exclusividade feminina. Na origem, tanto tiara quanto diadema eram palavras de bom berço. Tiara nomeava o adorno, que era o símbolo do poder entre os poderosos da Pérsia antiga e os povos como os frísios, os bizantinos e os etíopes. A palavra foi incorporada do Oriente pela Grécia e chegou até nós por via latina, para quem queria referir-se à mitra, usada pelos persas. Diadema era a faixa ou tira de linho fino, colocado na cabeça pelos antigos latinos, herança do derivado grego para diado, atá em volta, segundo House. No Brasil, a forma de arco ou de laço das tiaras, em alguns usos específicos, o nordestino gigolete, faz alusão ao ornato usado por cafetinas, versões femininas do gigolô. Produzir os novos sinônimos regionais do objeto. Aí eu tenho os sinônimos da tiara, língua portuguesa. É um texto adaptado.
O enunciado da questão. Comando. No texto, relata-se que o nome de um enfeite para o cabelo assumiu diferentes denominações ao longo da história. Essa variação justifica-se pelo ou pela letra A associação a questões religiosas específicas de uma sociedade. B. Utilização do objeto por um grupo social. C. Registro de fatos históricos ocorridos em uma dada época. D. Distanciamento de sentidos mais antigos. E. Tempo de uso em uma comunidade linguística. Então, amadinho, essa variação justifica pelo ou pela A, B, C, D ou E. Qual é a alternativa? Vamos lá ao comando. A resposta ao gabarito. Letra B, utilização do objeto por um grupo social. Viu só? Lembra lá quando eu falei da macaxeira? Né? A variedade linguística? Dependendo da região, ó, pode ser macaxeira, aipim, mandioca. Aqui é a questão da tiara, diadema, não é mesmo? Gigolete e assim vai. E agora, terminando a correção das atividades, né? A gente tem um outro momento, que é o momento do clube de leitura. Para que serve o clube de leitura? A gente aqui vai apresentar uma obra, né? E você vai ler essa obra literária. Vai buscar as características da escola literária dentro, as características do escritor também, tá bom? Além de clube de leitura, ajudar na ampliação do vocabulário. Você gosta de ler? Vamos à nossa sugestão do clube de leitura? Aqui, na primeira unidade, a gente tem O Alto da Barca do Inferno. De quem? De Gil Vicente. O que fala o Alto da Barca do Inferno? Valores de duas épocas, escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A obra oscila entre os valores morais, ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade típica da Idade Média. A obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, o que é uma característica medieval. Você com certeza já estudou ou vai estudar essa questão do período medieval lá com nossos professores de história, tá certo? Certinho? E eu quero dizer para vocês que sempre no final da aula a gente vai ter uma mensagem, tá bom? Hoje aqui a mensagem de Roman Jacobson. Em matéria de língua, não há propriedade privada. Tudo está socializado. Roman Jacobson. Então, ó, terminando com essa mensagem para vocês e finaliza a nossa aula, tá certo? E até a próxima.